Olá, povo de Deus, segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, de 1 a 16. A cena de hoje, envolvendo o rei Acabe, sua esposa Jezabel, numa trama política criminosa para roubar e matar, parece um absurdo, mas infelizmente convivemos com episódios semelhantes nos dias de hoje. Definitivamente, Acabe abandonou o Deus de Israel e se deixou seduzir por Baal, o Deus patrão, cultuado por sua esposa. Vejam que tudo foi planejado para ter a aparência de legalidade. Carta com selo real, convocando jejum e assembleia popular. Tudo tramado contra o pobre proprietário de uma vinha, por estar próxima da casa de veraneio do rei. A pretensão de Acabe era adquirir a vinha de Nabote para transformá-la em horta de sua casa. Nabote argumenta que era a terra herdada de seus ancestrais. Para as ganâncias do rei e sua esposa não há barreira. Quem se opõe aos seus caprichos tem a sorte selada, paga com a vida. A degradação da monarquia de Israel não podia ser mais bem descrita. Nabote estava defendendo sua identidade, pois as terras dos pais lhe conferiam sua cidadania. Então, a trama de Jezabel com a anuência de Acabe revela a decadência total do poder de Israel. E a trama contou com a participação dos anciãos, representantes do poder judiciário da época. Trata-se de um verdadeiro conluio entre os poderes contra um cidadão de bem. Entre nós, a história se repete. Por causa de terra, inúmeros irmãos e irmãs nossos já foram assassinados. O levantamento da Comissão Pastoral da Terra revela que o Brasil registrou, em 2019, 1.250 ocorrências de conflitos no campo. A média foi de 5 casos por dia. E, de acordo com a organização, as disputas por terra impactaram a vida de 859.023 pessoas, com 32 assassinatos, o que representa 4 casos a mais do que no ano anterior. Desse total, 28 estão associados à disputa por terra, 3 a conflitos trabalhistas e 1 à disputa por água. As execuções de lideranças indígenas atingiram um total de 7, sendo que o grupo populacional também foi alvo de 39 ameaças de morte, 16 intimidações e 9 tentativas de assassinato. Como bem nos lembrou o exegeta português Fernando Pessoa, sabemos que a violência não se combate com a violência e que só o amor é sempre vitorioso. Mas a história de Nabote lembra-nos que há um limite para a condescendência perante as injustiças. Qual é o limite? A fidelidade à vontade de Deus. Jesus, que se opõe fortemente a toda injustiça e abuso, para ser fiel à vontade do Pai, sujeita-se à máxima injustiça, que foi sua morte na cruz. Quem quer participar da sua glória, há de participar primeiro no mistério da sua caridade. Participar no mistério da caridade de Cristo não é uma piedosa abstração. O amor ativo não é fraco, é muito mais forte do que a violência, que caracteriza a cega brutalidade e é indigna do homem. A preferência pelos métodos não violentos pode levar-nos a refletir sobre o enorme poder da opinião pública. Os poderosos bem o conhecem e usam com exagero até se tornarem subrepticiamente violentos, bombardeando o povo por meio da mídia,
a fim de alcançarem determinados objetivos políticos, econômicos, financeiros, comerciais. Há também que mobilizar-se para promover uma opinião pública favorável à justiça e à paz, ao respeito pelo meio ambiente e pela vida. O caminho da não violência, como já demonstrou Gandhi na independência da Índia, na conquista das liberdades fundamentais do homem, é tudo menos passividade e ineficácia. No Evangelho de hoje, continuamos a leitura do Sermão da Montanha, Mateus 5, de 38 a 42. Mateus nos apresenta mais uma antítese, a quinta antítese dessa sequência. Trata-se da chamada Lei de Talião, presente nos códigos antigos, tentando regular a vingança, numa cultura em que a vingança não tinha limite. Quando foi promulgada, significava um avanço. É claro que aos nossos ouvidos hoje parece um absurdo, mas também o era para os judeus do tempo de Jesus. Somente para ilustrar como essa lei era aplicada, tomemos o texto de Êxodo 21, 22 e 25. Numa briga entre homens, se um deles ferir uma mulher grávida e for causa de aborto sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar aquilo que o marido dela exigir e pagará o que os juízes decidirem. Contudo, se houver dano grave, então pagará vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Jesus propõe a quebra da espiral da violência e será uma orientação incorporada na prática cristã para reger o relacionamento humano. Nessa perspectiva, o apóstolo Paulo ensinará: abençoem os que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem. Não paguem a ninguém o mal com o mal, não façam justiça por própria conta, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 17 e 21. Defender o direito é uma coisa, agir com intolerância e violência é bem outra. Quando Paulo diz, deixem a ira de Deus agir, pois o Senhor diz na Escritura, a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir, Paulo leva em conta que Deus tem entranhas de misericórdia e quando age faz justiça, mas movido pela misericórdia. Uma sem a outra tem consequências danosas. O Papa Francisco vem sofrendo ataques dos seus opositores exatamente porque propõe a preponderância da misericórdia em questões disputadas. O teólogo italiano jesuíta Bartolomeu Sorge desenvolve com precisão a posição de Francisco nesse embate entre misericórdia e justiça. A ênfase posta na misericórdia nos coloca diante da realidade de modo realista, mas não com um realismo qualquer, mas com o realismo de Deus. Essa referência é a verdadeira resposta do Papa Francisco aos seus críticos. Não se trata de não propor o ideal evangélico, não se trata disso, ao contrário. O realismo de Deus nos convida a vivê-lo dentro da história, com tudo o que isso implica. E isso não significa não ser claros na doutrina, mas evitar cair em juízos e atitudes que não assumem a complexidade da vida. Compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida, que não dê lugar a qualquer confusão. Compreendo-os, diz Francisco, mas acredito sinceramente que Jesus quer uma igreja atenta ao bem que o Espírito espalha no meio da fragilidade.
Uma mãe que, no momento mesmo em que expressa claramente o seu ensinamento objetivo, não renuncia ao bem possível, embora corra o risco de se sujar com a lama da estrada. Jesus se sujou mais. Não era um limpo, mas ia ao encontro das pessoas, entre as pessoas, e assumia as pessoas como elas eram, não como deviam ser. A misericórdia, portanto, não é contrária à verdade, não é bondade, sentimentalismo, mas encarna a verdade na vida. É isso que Deus faz em relação ao pecador, quando, todas as vezes, lhe oferece mais uma possibilidade para se arrepender, se converter e crer. Se Deus se detivesse somente na justiça, deixaria de ser Deus. Seria como todos os homens que clamam pelo respeito da lei. A justiça por si só não é suficiente, e a experiência mostra que, limitando-se a apelar para ela, corre-se o risco de a destruir. Por isso, Deus, com a misericórdia e o perdão, vão além da justiça. Isso não significa desvalorizar a justiça ou torná-la supérflua. Antes, pelo contrário, quem erra deve descontar a pena. Por isso é que não é fim, mas é o início da conversão, porque se experimenta a ternura do perdão. Deus não rejeita a justiça, ele engloba-a, supera-a em um evento superior, em que se experimenta o amor que está na base de uma verdadeira justiça. Um beijo no seu coração.